um estado-chave para as exportações de commodities brasileiras, mas que ainda sofre com gargalos logísticos. O desenvolvimento de novos modais e a diversificação das exportações são alguns dos desafios do setor na região, temas que estão entre as discussões do Bahia Export 2025. É o segundo ano consecutivo que o evento integra o calendário do Brasil Export. O fórum acontece na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, em Salvador. A programação do evento começou com o Inova Export, que promoveu painéis e palestras voltados a discutir inovação no setor, além de pitches de startups apresentando soluções inovadoras para a logística do estado e de todo o país. O crescimento do setor logístico, o crescimento do setor portuário, o crescimento de todas as nossas atividades, sem falar de inovação. Inovação é a palavra de ordem para todos nós, seja de transportes, seja da mineração, seja de uma operação portuária. E aí nós passamos a conviver com isso diariamente. A inteligência artificial bate a todo momento na nossa porta. Nós precisamos cada vez mais entender o que está acontecendo, na velocidade que está acontecendo. Quando eu mexo no porto, eu vou ter que mexer no porto, mas eu tenho que resolver a questão lá na ponta, no pasto, onde está o gado que vai ser abatido no frigorífico, que vai se transformar em carne, que vai voltar para o porto. Quando eu falo de uma mineradora, quando eu falo de uma siderúrgica, eu trabalho com todas as etapas. Todos eles têm uma finalidade só. Como é que eu trabalho exatamente esse caminhar meu para solucionar um problema do clima que vai salvar do ponto de vista econômico e que vai trazer uma redenção social. À tarde, a programação dos painéis do Bahia Export teve início com um debate sobre a cultura exportadora do Estado e as ações para promover a produção local no mercado internacional. Nós precisamos nos preparar para cada vez mais estarmos preparados para escoar de uma forma mais rápida. Os produtos são produzidos aqui, né? Nós precisamos realmente efetivar a ferrovia leste-oeste, que tem caminhado, que está caminhando a proposição dela, o fechamento, que ela esteja preparada, está mais perto do que já esteve. É importante a gente ter uma preparação, né? Isso é básico, inclusive para se vender, né? A gente tem que estar preparado conhecendo o produto e, antes de mais nada, conhecendo o mercado. Quando você fala de exportação, essa preparação vai além, né? A gente precisa estar, principalmente com a situação regulatória, né, dos produtos, a legalização deles, isso requer tempo. A agenda do primeiro dia ainda contou com mais 2 painéis. Um deles tratou dos desafios para expandir o transporte de passageiros no estado. Desenvolver a habilidade de fazer contas, entender o impacto que cada novo desenvolvimento de rota em cada região pode ter e, fazendo essas contas, realmente haver o subsídio, que não é um subsídio, é um investimento no desenvolvimento. Relembrando, metrôs são PPPs. O metrô ele não se sustenta sozinho com o modelo econômico, ele necessita uma suplementação do Estado. Agora imagine o que seria a economia da cidade de Salvador sem o metrô. A mesa de debates que fechou a programação desta quinta-feira traçou um panorama e as perspectivas da infraestrutura portuária da Bahia. O principal desafio para 2025 é justamente a gente buscar atualização tecnológica de processos de operação e de ferramentas tecnológicas que nos permitam, se não nos equipararmos, pelo menos chegarmos perto dos avanços tecnológicos que hoje existem nos portos com os quais a Codeba negocia, né? Painéis muito interessantes, onde a nossa infraestrutura será debatida, nosso problema grave de acessibilidade, de falta de infraestrutura rodoviária e ferroviária, em detrimento de uma boa infraestrutura marítima. Isso será debatido, também as oportunidades. Estradas sem boas condições para o tráfego, um estado sem ferrovias para a ligação com os portos, desafios de infraestrutura que precisam ser enfrentados na Bahia.
O estado tem 2 entre os principais portos em movimentação no Nordeste. Só nos primeiros 6 meses de 2025, movimentou mais de 21 milhões de toneladas, número que poderiam ser ainda mais altos se a Bahia contasse com infraestrutura logística. As estradas têm condições precárias e não existe uma ligação ferroviária. As cobranças por investimentos ecoaram durante os 2 dias do Bahia Export. Precisamos realmente avançar numa agenda positiva. Precisamos tratar de investimentos, precisamos tratar de integração, precisamos tratar, logicamente, de uma agenda que a capacidade de produção do agro vai ser sempre muito maior do que a capacidade de construir rodovias, ferrovias, hidrovias. Aqui a presença do nosso secretário Dino Batista, representando o ministro Silvio Costa Filho. E aí existe talvez um caminho, e eu ponho aqui como reflexão final da minha fala, que é o caminho que tem acontecido em diversos outros estados, em diversos outros movimentos. A capacidade do Estado, seja do governo federal, seja do governo estadual de investimento, é muito baixa, é muito pequena, mas o setor precisa investir, o setor precisa avançar. Para as autoridades, os gargalos logísticos prejudicam a competitividade, impedem o crescimento econômico. Já tivemos uma malha ferroviária que cortava praticamente todo o estado com as short lanes. Hoje nós não temos 1 quilômetro num estado que tem a dimensão da França, que tem uma fronteira, como foi dito aqui na palestra de Roberto Zitti, mas nós temos 7 ou 8 estados limítrofes, nós estamos no meio do Brasil, com a Baía de Todos os Santos. A gente podia ser o grande eixo de puxar essas cargas todas do Oeste, Goiás, Tocantins, irradiar Mato Grosso, Piauí, e nós não temos isso porque nos faltam justamente a infraestrutura. O governo federal busca melhorar a infraestrutura do Nordeste com o aumento de leilões. De acordo com o secretário especial de Programas de Parcerias de Investimentos da Casa Civil, a quantidade de leilões no Nordeste passou de 19 para 28 nos últimos 2 anos, crescimento que chega a quase 50%. Tem os investimentos que a gente tem feito na Bahia, o crescimento da economia. Felizmente, os economistas têm errado nas nossas previsões de crescimento de PIB no Brasil. Gavasa conseguiu agora reduzir o preço do gás, pouco ainda, né? Mas reduziu, aí, eu acho que em 8% ou 10% o preço do gás. E com isso a gente pode ampliar, aqui vocês viram aqui os investimentos da Selen, lá do grupo, lá em Luiz Eduardo, usina de etanol, né? A área de mineração, aqui vocês vão ver o painel para isso, e tem outro grupo também investindo lá na região de Jaborandim, numa outra usina de álcool. Esses são os eventos que a gente passa por um investimento, a gente aqui, de melhoria disso. Salvador, uma das principais capitais brasileiras, investe para melhorar a logística. O projeto do Porto Organizado está em expansão, com fases de licenciamento em análise pela administração municipal. Temos também a necessidade de conectar nossas cidades com ferrovias e melhorar o acesso das rodovias para que a gente possa ter uma competitividade maior. Então, aqui é uma oportunidade de expor para os investidores, todos que compõem esse setor, as ações que o poder público está desenvolvendo, as articulações que nós estamos fazendo, também ter conhecimento dos projetos que estão sendo desenvolvidos, a gente trabalhar de mãos dadas, somando esforços para gerar emprego, gerar renda, fortalecer a economia do nosso estado e da nossa cidade. Avanços que precisam contar com parcerias da iniciativa privada. Mais uma vez, uma grande bandeira aqui deste fórum que reúne os principais empresários, as principais empresas do setor de mineração ao setor portuário, passando por diversas cadeias produtivas, passando pelas principais entidades de classe. Vejo aqui presente Gesualdo Silva, presidente da Associação Brasileira dos Terminais Portuários, Angelino Caputo, dos terminais retroportuários, afandegados, do Ricardo Molitsas, que veio lá de Santos, presidindo o nosso Conselho de Santos, mas que é vice-presidente do IBL, do Sérgio Aquino, presidente da FENOP. Então, essas entidades todas aqui presentes, muito importante, Mário Povia ali no canto, representando o IBI. Então, muito importante que nós tenhamos cada vez mais essa integração.
Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Começa o dia, já tem notícias, com novidades e inovação. Jornal da Orla de cara nova, mais jornalismo, mesma tradição. Agora de segunda a sexta em versão digital. Fim de semana nas bancas e na sua mão. E continua grátis a melhor informação das 9 cidades da nossa região. Todo dia escrevendo a história, todo dia tem Jornal da Orla. Integrar hidrovias e ferrovias. Essa é uma das promessas do governo federal para o desenvolvimento da infraestrutura baiana. A programação do segundo dia do Bahia Export 2025 contou com uma palestra do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que falou sobre o papel do STF em apoiar iniciativas que tragam um ambiente regulatório favorável para atrair investimentos ao país, focando na previsibilidade jurídica. O ministro ressaltou a importância do evento como espaço para levantar debates desse tipo no setor. Sobretudo pela mobilização social, porque nós temos muitos impasses que não são de hoje, mesmo em relação à questão tributária, à questão ambiental ou à regulatória. São camadas de leis, de decretos, de portarias, de decisões judiciais por décadas e que compõem hoje um contexto desafiador. Então não é uma tarefa para um único órgão público. O Supremo não vai, obviamente, nem que quisesse, teria o poder de decidir todas as questões nacionais, porque muita coisa depende do Congresso, dos governos e, claro, também do setor privado. Então eu acredito sempre que quando pontos de vista, mesmo diferenciados, dialogam de modo respeitoso, o resultado é positivo. O ministro também falou sobre o impacto da reforma tributária para impulsionar a infraestrutura do país. Dino afirmou que a simplificação proposta deve diminuir os impostos e agilizar processos jurídicos. Acho que ajuda o setor privado, porque confere mais estabilidade jurídica e, ao mesmo tempo, acho que facilitará a tarefa do judiciário de aplicar a lei em cada caso concreto. E eu tenho, portanto, expectativa de que haverá, como cidadão brasileiro, outras etapas da reforma tributária para tratar de outros temas. Por exemplo, a chamada regressividade do sistema tributário, no sentido de que ele não cumpre adequadamente o princípio da capacidade contributiva que está na Constituição. O novo marco regulatório do setor portuário esteve em pauta. Flávio Dino defendeu uma pluralidade no modelo de gestão dos portos brasileiros, para atender à necessidade de cada região e instalação do país. Não acharia positivo que houvesse um único modelo. Eu creio que pode haver descentralização ou delegação para os estados, sim, como é o caso do Porto do Itaqui, descentralizado há algumas décadas, desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Pode haver administração privada, pode haver concessões, pode haver portos 100% públicos, como é nos países mais competitivos do mundo, porque quando você tem vários modelos, você permite que inclusive haja comparações. Logo após a palestra do ministro Flávio Dino, o ministro da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa, fez uma apresentação sobre as obras do PAC na Bahia e os impactos positivos na logística de cargas do Estado. Um exemplo disso é o investimento na área naval, que tem a Petrobras como carro-chefe, mas o país aposta fortemente no investimento em portos, na cabotagem, ou seja, no transporte. O Brasil tem uma costa enorme, tem rios extremamente navegáveis
e, portanto, nós estamos iniciando um ciclo de alta. Temos uma curva de emprego sendo retomada. Hoje temos mais do dobro do emprego que tínhamos no início do governo do presidente Dilma na área naval. Isso significa produção não só de navios e equipamentos para a Petrobras, mas também navios e balsas para o agronegócio. Ele também reforçou os projetos de hidrovias que estão com a Casa Civil. Temos rios na região norte que são navegáveis, concessões de hidrovias que já foram feitas. Aqui a Bahia, inclusive, vai ser beneficiada. O estaleiro Paraguaçu vai produzir parte dessas balsas que serão utilizadas para transporte na região norte e nordeste. E aqui a nossa hidrovia do São Francisco, que nós estamos apostando em retomá-la. E ela casa bem com a estratégia de desenvolvimento da FIOL, da ferrovia que vai ligar o Atlântico ao Pacífico, porque você usa a hidrovia para colocar carga dentro da ferrovia e, portanto, chegar ao mar de forma mais barata. Rui Costa ainda mencionou a retomada de investimentos nas ferrovias brasileiras, tanto no transporte de cargas como de passageiros. Nós estamos expandindo a linha férrea, seja para carga, seja para transporte de passageiros. Então esses são os dois pilares, eu diria, que têm sustentado o investimento e o crescimento da infraestrutura. Tivemos um forte crescimento nos últimos anos em infraestrutura, e isso ajudou a impulsionar o crescimento, que o Brasil está chegando em números históricos de 17% de investimento no Brasil.